Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22. Porque aqui conta a história de Jairo, um dirigente da sinagoga, que tinha uma filha, e a filha dele foi acometida de uma enfermidade. E aí conta a história também de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que também entra no meio dessa história. E aí mistura essas três histórias, vamos dizer assim, a história de Jairo, que era o pai da menina, a história da mulher do fluxo de sangue e a história da própria menina. E eu quero que você compreenda algumas coisas nesse processo, porque não é fácil, mas Deus tem um propósito em todas as coisas, amém? Quantos creem que Deus tem um propósito em todas as coisas? Amém? Deus tem um propósito em todas as coisas, e não foi à toa que essas histórias se encontraram. Como eu disse, Jairo era um dirigente da sinagoga, era como se fosse um dirigente da igreja, um obreiro, um presbítero, alguém que tomasse conta da sinagoga, que era um lugar de culto, onde os judeus se reuniam. Ou seja, era um homem importante, era um homem respeitado, e ele então passa por esse momento difícil de ter a sua filha acometida de uma enfermidade, e diante dessa dificuldade, ele vai ao encontro de Jesus. Nós lemos que no meio do caminho aparece uma mulher, que coincidentemente havia 12 anos que padecia de uma hemorragia. A menina tinha quantos anos? 12, e a mulher sofria há 12 anos de uma enfermidade. E havia um agravante, porque ela ainda era considerada impura, porque ela tinha um sangramento, e se alguém encostasse nela, também se tornava impuro, segundo a lei de Moisés. Ou seja, era uma mulher que vivia reclusa, além de estar sozinha, reclusa, estava doente, quase morta, sem forças, mas ela encontra forças para tocar em Jesus, e a palavra de Deus diz que de Jesus saiu virtude, e na mesma hora ela foi curada. Talvez tenha anos que você vem enfrentando um problema, seja um vício, seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade na alma, eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu tenho certeza: se você tocar em Jesus, e se Jesus liberar a virtude dele para você, você pode ser curado instantaneamente. Duas pessoas, 12 anos, algumas coincidências, mas que estavam diante de uma situação difícil. E eu costumo dizer sempre que não é a situação, não é a circunstância que nos define, amém? Porque nós andamos por fé e não por vista. Porque diante do problema, ou nós podemos parar, ou nós podemos nos lamentar, agora acabou tudo, ou nós podemos, assim como essa mulher do fluxo de sangue, arrancar força de onde não tinha, e se aproximar de Jesus e tocar nele pela fé. Se você for ler, por exemplo, em Eclesiastes 3, versículo 4, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. A gente precisa respeitar as estações, amém? A gente precisa respeitar o tempo de Deus na nossa vida, porque às vezes o tempo é de chorar, e você vai precisar chorar mesmo. O tempo é de prantear, e você vai precisar prantear mesmo. Mas às vezes o tempo é de sorrir. Então se é de sorrir, você vai sorrir, você vai celebrar, você vai se alegrar, amém? Você precisa respeitar o tempo, e é justamente isso que Jesus vem nos ensinar nesse contexto. Como Jesus trata aquela mulher, e como Jesus trata aquele homem importante. Jesus trata uma mulher que era completamente insignificante, e Jesus trata um homem completamente importante, praticamente da mesma maneira. Jesus não muda o jeito com eles, Jesus respeita o tempo deles, Jesus respeita a dificuldade de cada um. E Jesus, ele não vira para aquela mulher e rejeita ela não, gente. Ah, foi uma mulher que me tocou? Impura ainda por cima? O que é isso? Você não pode me tocar não, vai embora, some. Não. Jesus, ele para,
E a Bíblia diz que a mulher ficou tremendo de medo, que ela sabia, ela não podia fazer isso, gente. Uma pessoa impura, assim como um leproso, ele não podia encostar em alguém limpo. Mas ela, movida pela fé em Jesus, ela toca em Jesus. E Jesus para ver quem tocou. E quando a mulher diz, morrendo de medo, Jesus, fui eu. Mas deixa eu te contar por quê, Jesus. Eu sou impura há 12 anos, mas eu toquei no Senhor pela fé. Jesus deixa ela chorar aos pés dele, Jesus deixa ela tocando ali nas suas vestes, Jesus deixa ela ali adorando ao Senhor. Ele não diz para ela, então para de chorar e vai embora, que você já está curada, porque eu estou com outro problema para resolver. Não, Jesus deixa ela se derramar diante da presença dele. Só às vezes tem gente aqui chorando, porque é tempo de chorar. Então, meu irmão, se Deus não te deu resposta, se Deus não te mostrou a solução, não mande a pessoa parar de chorar. Ofereça o seu ombro para ela e diga, chora aqui, chora comigo, porque eu vou chorar com você. Eu não tenho resposta para você não, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu vou fazer, a palavra de Deus manda eu alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Pode chorar comigo, não precisa ficar com medo de colocar para fora não. Sabe o que acontece quando você não coloca para fora? A palavra de Deus fala de uma coisa chamada raiz de amargura, na ciência mais conhecida como câncer. Aquilo vai corroendo você por dentro, porque você não expõe. Você quer ser durão, você quer ser forte o tempo inteiro, mas Jesus nos permite chorar. Vem para o culto chorando, mas vem enfrentando a dificuldade, mas vem. Você não precisa se maquiar, você não precisa fingir, mas eu vou. Não, meu irmão, se derrame aos pés de Jesus com sinceridade, como fez essa mulher. Amém? Ele não vai te julgar. A palavra do Senhor, Jesus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Tem o tempo do choro, tem o tempo do sofrimento. Em Jesus você encontra cuidado, em Jesus você encontra abraço, em Jesus você encontra misericórdia para acalmar a tempestade na sua mente, a tempestade no seu coração, para acalmar a circunstância ao seu redor, para que você possa passar por ela. Amém? E aí a Bíblia diz que chegam os amigos daquele mestre da sinagoga e diz para ele, olha, apressa Jesus, porque a menina vai morrer. E ele, não, calma, vai dar tudo certo, calma, vai dar tudo certo, calma, vai dar tudo certo. Até que chegou o momento que eles viraram para aqui, não precisa mais, tá? Você não obedeceu, você ficou aí esperando Jesus fazer, a menina morreu. Acabou, não precisa nem apressar mais. Aí Jesus escuta aquela conversa. E a Bíblia diz que Jesus não dá nem ideia para eles. E aí ele segue o caminho. E muitas das vezes é assim na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes a gente quer apressar Jesus, é verdade ou não é? O tempo está passando e você está assim, não é possível, Jesus, será que o Senhor não vai fazer nada? Não é possível, Jesus, será que o Senhor não vai vir ao meu encontro? Será que o Senhor não vai resolver essa situação? A gente quer apressar Jesus. Mas eu quero te dizer que Jesus tem um tempo certo de agir na minha e na sua vida, amém? Jesus, ele tem propósito em todas as coisas, e no tempo certo, ele vai agir, mesmo que para você pareça que já morreu, mesmo que para você pareça que está tudo acabado, na hora certa, ele vai agir com provisão na sua vida. Jesus então, ele vai em direção à casa de Jairo, e você sabe por quê? Que Jesus, ele não apressa aquela situação. Jesus, ele não muda o roteiro, ele vira e fala assim, então, não, peraí, eu estou esquecendo da menina, a menina está morrendo, gente, peraí, vamos correr. Não, Jesus não faz isso. Jesus sempre tem um plano, e o plano dele é perfeito. Ele é diferente do meu, ele é diferente do seu, que hoje a gente planeja uma coisa, e amanhã a gente faz outra, completamente diferente. E ele chega na casa de Jairo, para fazer o que ele tinha que fazer. Sempre vai existir um plano, sempre vai existir um plano perfeito de Deus para mim e para você. Jesus então vai à casa de Jairo, e a maioria das pessoas já estava debochando de Jesus, dizendo, a menina morreu, não tem mais jeito, não precisa mais. Mas mesmo assim Jesus foi, e Jesus chegou lá,
E a menina realmente, de fato, já estava morta. Jesus disse que a menina dormia, mas não era sono natural. Porque quando você vai ver, a palavra diz que o espírito retorna para a menina. E quando Jesus chega na casa da menina, a Bíblia diz que já haviam várias pessoas pranteando e lamentando. Ou seja, naquela época era comum as pessoas pagarem gente para ir no velório chorar. Ou seja, então o velório já estava pronto, já estava tudo esquematizado. O povo já estava lá na porta chorando, cumprindo o script. Ou seja, morreu, agora é enterrar, fazer o velório e enterrar. Porque Jesus ignora isso. O plano dele é perfeito. Não é o que disseram para você. Jesus ignora o que estão dizendo. Jesus ignora o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Mas fulano, será que vai agora dessa vez? Eu já vi tentar tantas. Jesus não está nem aí para isso que estão dizendo, meu irmão. O plano dele é perfeito. A hora dele vai chegar. Pode acalmar seu coração. Essa situação não está definida até Jesus colocar a mão nela, assim como ele fez com a menina. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Jairo, ele chamou só os íntimos, deixou os incrédulos de fora, e se aproximou da menina. E a Bíblia diz que ele foi lá no quartinho dela, ele chegou lá e disse em aramaico, que era a língua que Jesus falava, ele chegou e disse, pegou na mãozinha dela e disse, Talita cumi, que em aramaico quer dizer, menina, levanta. Essa é a tradição literal da palavra, menina, levanta. Eu imagino Jesus entrando naquele quarto e fazendo isso com a menina. Filhinha, acorda. Filhinha, levanta. E devolve ela para o pai, devolve ela para a mãe. E a alegria restaurada naquela casa. A menina estava morta, e Jesus traz ela de volta à vida. E Jesus continua fazendo isso hoje ainda de novo, amém? Jesus continua fazendo isso, Ele vai continuar fazendo. Eu não sei o que está morto na sua vida, meu irmão. Eu sei que Jesus pode trazer de volta a vida. Se é um sonho, eu não sei se é um projeto, seja o que for, que mesmo que pareça morto, Jesus traz de volta a vida, porque Ele é a própria vida.